Então, gurizada, vamos para mais um vídeo. O vídeo passado nós vimos as adições radicalares. Agora a gente vai discutir RAI, reação de adição eletrofílica. Muito bem, gurizada, para que nós tenhamos uma reação de adição eletrofílica, nós temos que ter como substrato alcenos e alcenos. Reação de adição eletrofílica, nós vamos ter a adição do reagente ao substrato por quebra de ligações π, e quem se liga ao substrato primeiro é o eletrófilo. Então nós vamos ter aqui a cisão heterolítica da ligação π. E o eletrófilo vai se ligar àquele carboninho que fica negativo e o nucleófilo se liga no carbono vizinho. Então o primeiro exemplo, gurizada, adições eletrofílicas, halogenação de alceno. Aqui também não tem nenhum problema, alceno e alcino. Ó, Cl2 vai ter cloro radicalar, cloro radicalar. Um cloro, aqui não faz diferença para onde desloca o carbono, porque tu vai ter o mesmo reagente. Então entra um cloro radicalar em cada carbono que quebra a ligação π, formando um dialeto. Que é a mesma coisa, forma aqui um dialeto. Lembra, se eu estiver usando excesso de halogênio, eu faço a halogenação total. Tá? A halogenação total é semelhante à hidrogenação total. Só que aqui tu tem em alcenos e alcinos, no caso do alcino, a reação de adição eletrofílica. Gurizada, agora aqui é um ponto que a gente tem que ter uma atenção extra. Uma atenção extra. Adição de hidrácidos. Adição de hidrácidos. Aqui tu tem, por exemplo, o propeno em reação com HCl, com ácido clorídrico. Gurizada, tu há de convir comigo que tu passa a ter duas possibilidades. Acompanha aqui comigo. Primeira possibilidade seria o quê? Ó? A ligação π sofre a heterólise, se desloca para esse carbono, tá? Esse carbono ficaria positivo, esse carbono ficaria negativo e esse carbono fica positivo. O H+ ataca esse carbono e o cloro nucleofílico ataca esse carbono parcialmente positivo, levando à formação desse produto ali de cima, o 2-cloropropano. Essa é uma possibilidade. Uma possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Essa ligação π sofre heterólise e se desloca para esse carbono. Esse carbono fica negativo, recebe o ataque do H+, do eletrófilo, e esse carbono parcialmente positivo recebe o ataque do nucleófilo, formando o composto de baixo. Gurizada, um deles vai se formar. E o produto que vai se formar segue a regra de um químico chamado Markovnikov. A regra de Markovnikov. E o que diz a regra de Markovnikov? A regra de Markovnikov, gurizada, ela diz que o H+, ele vai se ligar ao carbono da dupla ou tripla, se tiver um alcino, ele vai se ligar ao carbono da dupla ou tripla que for o carbono mais hidrogenado. Ou seja, esse carbono aqui, ó, da ligação dupla tem 2 hidrogênios. Esse aqui tem 1 hidrogênio. Então o H+ ele vai se ligar nesse carbono. Quando o H+ se liga nesse carbono, para receber esse carbono, o que vai acontecer, gurizada? Para receber esse H+, a ligação π se desloca para cá. O H+ se liga a esse carbono e nós vamos formar aqui, ó, um carbocátion. Eu estou utilizando agora o termo carbocátion. O que representa um carbocátion? É nada mais nada menos que uma carga positiva no carbono. Nós vamos formar aqui um carbocátion secundário. Esse carbocátion secundário ele é mais estável do que se tu formasse um carbocátion primário. Ele é mais estabilizado por efeito mais I dos grupamentos. Então, se esse carbocátion é mais estável, isso remete a um produto orgânico mais estável, o que remete para nós ao produto principal, que é a dedução da regra de Markovnikov. Então, gurizada, tu pode muito bem fazer o produto por Markovnikov, decorando regra. O H+ entra no carbono da dupla ou tripla que for o mais hidrogenado. Ponto. Ó, mais hidrogenado, negativo. O nucleófilo entra no carbocátion secundário. Ou tu trabalha com estabilização de carbocátion. Se a dupla está entre um carbono primário
e um carbono secundário, tu prioriza carbocátion secundário. Então esse carbono tem que ser positivo. Tem que ser o positivo aqui, carbocátion secundário, mais estável. Aí o nucleófilo vai atacar esse carbocátion secundário e, consequentemente, o ataque eletrofílico, que é o primeiro, no carbono primário. Ah, se eu tiver a dupla entre um carbono primário, entre um carbono secundário e um terciário. Terciário é mais estável que o secundário. Nós já vimos isso nas substituições radicalares. Lembra? Radical terciário, secundário primário. Aqui é o mesmo princípio, carbocátion terciário, secundário primário. Ou tu decora a regra de Markovnikov, que o H+ entra sempre no carbono da dupla ou tripla que for o mais hidrogenado. Ó, o produto que vai se formar então, o H+ entra no carbono mais hidrogenado, desloca a ligação π para formar carbocátion mais estável, e o cloro nucleofílico, por sua vez, vai atacar esse carbocátion secundário mais estável. Ah, gurizada. O produto que vai se formar então vai ser o produto de cima. Esse produto de baixo não vai se formar nessa reação. Tá? Então, ou tu usa a regra do Markovnikov, ou usa o princípio do carbocátion. Mas não tem nenhum problema, desde que vocês consigam acertar a questão, é o que importa. Vamos ver mais uns pontos. Olha aqui, ó. Mesmo esqueminha. Aqui tu tem adição de HBr, ó. Carbono primário e carbono terciário. Onde é que tu vai priorizar a formação do carbocátion? Aqui, ó, carbocátion terciário. Então aqui vai ser o carbocátion terciário. Então essa ligação π vai ter que se deslocar para cá, negativo. O H+ ataca esse carbono. E o bromo nucleofílico estabiliza esse carbocátion terciário. Ah, mas eu quero fazer via regra de Markovnikov, tio. Não tem problema. Esse carbono da dupla tem 2 hidrogênios, esse tem 1. Então o H+ entra no carbono da dupla ou tripla que for o mais hidrogenado. Esse carbono é o mais hidrogenado, recebe o H+, esse recebe o nucleófilo. Aí, gurizada. Ó o bromo que entrou lá. Gurizada, eu chamo a atenção de vocês agora, e o que eu vou te falar aqui agora só vale para esse caso. Tá? Lembrem, por gentileza. Por gentileza, lembrem. HBr em frente a peróxido. HBr em frente a peróxido é a única reação, gurizada, única reação anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov, ou regra de Karachmaio, ou efeito do peróxido. Quando é que isso vai acontecer? Anti-Markovnikov? Quando tu tiver HBr em frente a peróxido. Primeiro ponto. O peróxido ele sempre induz a cisão homolítica. Logo, aqui nós vamos ter uma homólise. Então, se a reação for catalisada por peróxido, não tem como ser adição eletrofílica. Não tem como ser adição eletrofílica, porque tu vai ter adição de radical. Então, aqui nós passaremos a ter um mecanismo de adição radicalar. Ah, gurizada, radicalar. E se for o HBr, é anti-Markovnikov. Quer ver, ó? Eduardo, eu vou ter dificuldade. Meu querido, se tu sabe fazer por Markovnikov, tu sabe fazer anti-Markovnikov. Se no Markovnikov o hidrogênio ele entra no carbono mais hidrogenado, anti-Markovnikov, o hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. Então o carbono menos hidrogenado é esse aqui, ó. Então aqui entra o hidrogênio no carbono menos hidrogenado e o bromo radicalar entra no carbono mais hidrogenado. Então aí tu tem o produto anti-Markovnikov. Ah, gurizada, lembrando sempre, ó, a reação que for catalisada por peróxido, nós teremos um mecanismo de radical. Então aqui nós temos uma adição radicalar. Tá? Olha aqui, ó. Esse slide aqui ele é interessante. Por que ele é interessante? Primeiro aqui, ó. Primeiro eu vou discutir com vocês essas duas reações, depois eu vejo essas duas. O que eu gostaria de tratar, gurizada? Como cuidado aqui, ó. Aqui tu tem o propeno, HBr, HCl, peróxido. Primeiro ponto. Se a reação for catalisada por peróxido, o mecanismo é sempre adição radicalar. Tanto para o HBr quanto para o HCl. Sempre radicalar. Entretanto, qual é a diferença? O único caso anti-Markovnikov é HBr. Notem aqui o seguinte, ó, a adição de HCl
ao alceno ou ao alcino, seja em presença de peróxido ou em ausência de peróxido, ele continua seguindo a regra de Markovnikov. A única coisa que muda aqui é o mecanismo. Nota que, olha aqui, ó, o hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado, ó, e o cloro radicalar vai entrar no outro carbono. Segue Markovnikov, o que muda é o mecanismo. Aqui não, HBr por peróxido é anti-Markovnikov. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, gurizada, se nós pegarmos aqui, ó, a adição de HCl ao propeno em presença de peróxido ou a adição de HCl ao propeno em ausência de peróxido, ela gera o mesmo produto. Aqui, ó, 2-cloropropano. Isso quer dizer que essas reações são iguais? Não, elas não são iguais. Ah, mas elas geram o mesmo produto. Tudo bem, geram o mesmo produto. Só que elas têm mecanismos diferentes. Nota que a adição de HCl catalisado por peróxido é uma adição radicalar. Já a adição de HCl em ausência de peróxido é uma adição eletrofílica. Embora nós tenhamos os mesmos produtos, os mecanismos são diferentes, o que remetem a diferente tipo de reação. Então essas duas reações não são iguais. Então, relembrando, qual é o único caso anti-Markovnikov? HBr em frente a peróxido. HCl muda só o mecanismo, mas continua seguindo o Markovnikov. Cruzada, para fechar essa primeira parte aí de adições eletrofílicas, a hidratação de alceno segue a regra de Markovnikov, reação de adição eletrofílica padrão. Ó, o H+ ataca o carbono mais hidrogenado, carbocátion aqui secundário, ataque da hidroxila nucleofílica, gerando aquele álcool que está ali, sem nenhum estresse, sem nenhum problema. Aqui que eu chamo a atenção. Gurizada, esse slide que está aqui, ó, essa figura que está aqui, ela é retirada do livro do grande químico, o grande professor Ricardo Feltri. Tá? Isso aqui, ó, essa figura que está aqui, ó, até uma forma de homenagear o grande professor Ricardo Feltri. Então vocês encontram isso nos livros do Feltri, volume 3 ou volume único de Química Orgânica, vocês encontram esse tipo de ilustração. Então, está aqui minha homenagem ao professor Ricardo Feltri. Vamos lá. Gurizada, a adição de alcinos segue a regra de Markovnikov, só tem que ter uma atenção extra aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. O etino. Aqui não faz diferença, porque onde entra o H+, porque tem o mesmo grau de hidrogenação. O H+ entra num carbono, o OH entra no outro carbono. O produto disso é um enol. Só que o enol, gurizada, o enol ele é instável. Quando tu tem um enol em presença de meio aquoso, todo enol em presença de água, ele sofre um rearranjo molecular. Isso a gente vai discutir na questão da isomeria plana. Isso aqui é um caso que nós chamamos de tautomeria, que vai ser discutido na isomeria plana. Mas olha aqui, o que aconteceria nessa tautomeria, gurizada? Nós teríamos a deslocalização da ligação π e do hidrogênio da hidroxila. Então, esse hidrogênio, essa ligação π, ela se desloca para cá, da mesma forma que o hidrogênio se desloca para esse carbono. Então, quando nós temos aqui o enol, gurizada, tu desloca essa ligação π para cá, nós formaremos o quê? Ó? Uma carbonila em ponta de cadeia. A carbonila em ponta de cadeia é aldeído. E nota o seguinte, isso aqui volta a se deslocar. Essa ligação π volta para cá, o hidrogênio volta para o oxigênio, volta para o enol, desloca a ligação π, migra hidrogênio, vai para o aldeído, vai para o enol, vai para o aldeído, volta para o enol, até que se estabeleça entre essas duas espécies um equilíbrio. Só que lembrem, gurizada, quando nós temos o processamento de um equilíbrio, não significa que as duas quantidades estejam iguais. O aldeído estará presente em maior quantidade. O aldeído vai ser mais estável que o enol. Por que o aldeído é mais estável que o enol? Devido à acidez do hidrogênio ligado ao oxigênio. É mais fácil tu deslocar hidrogênio ligado ao oxigênio do que tu deslocar hidrogênio ligado ao carbono. Esse hidrogênio ligado ao oxigênio é mais ácido, ele sai mais facilmente do que o hidrogênio ligado ao carbono.
Então é mais fácil tu converter enol em aldeído do que aldeído em enol. Então, o que é importante? Hidratação de alcenos. Tu vai gerar o enol. Enol em presença de água, vai acontecer o rearranjo molecular. E no caso do etino, vai formar o aldeído. Aqui tu tem o etanol como produto principal. Então, se uma banca te dá, marque a alternativa que indique o produto da hidratação do etino. O produto da hidratação do etino não vai ser o enol, vai ser o aldeído. No caso aqui, o etanol, que é o produto principal obtido em maior quantidade. Tá, gurizada? Atentem para isso. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. Aqui, ó, o H+ entra nesse carbono mais hidrogenado. A hidroxila agora, ela vai estar entre carbonos. Se a hidroxila estiver entre carbonos, no rearranjo molecular, porque tu vai ter um enol em presença de água, então no rearranjo molecular tu vai formar a carbonila entre dois carbonos. Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. Aonde eu estiver formando o grupamento OH, lá vai formar a carbonila? Sim, lá vai formar a carbonila. No rearranjo molecular do enol em presença de água. Se aqui a hidroxila está na ponta, a carbonila vai formar na ponta, vai dar um aldeído. Se aqui a hidroxila está entre carbonos, no rearranjo do enol em presença de água, no rearranjo molecular, tu vai formar a carbonila entre carbonos. Carbonila entre carbonos é uma acetona. Então aqui formamos o enol, ó, ligação π desloca para cá, hidrogênio migra para o carbono, forma acetona. Equilíbrio. Volta, ligação π, o hidrogênio migra novamente para o oxigênio, volta para o enol, vai para acetona, vem para o enol, vai para acetona, vem para o enol, vai para acetona, até que se estabeleça o equilíbrio. A acetona é mais estável que o enol, pela mesma explicação que eu te dei aqui em cima. Esse hidrogênio ligado ao oxigênio, ele é mais ácido do que hidrogênio ligado ao carbono. Então é mais fácil tu migrar, tu deslocar esse hidrogênio para o carbono do que deslocar o hidrogênio do carbono para o oxigênio. Então quem é o produto principal no rearranjo molecular? Acetona. Aí, gurizada. Tranquilinho, então. Então atentem sempre para essa questão, gurizada. Tá? Esse fenômeno de rearranjo molecular a gente vai discutir bem ele na parte de isomeria plana. Mas está aqui, gurizada. Está aqui a reação. Tá? Fica a dica para vocês nesse tipo de mecanismo. Cuida onde vai formar a hidroxila. Onde formar a hidroxila no rearranjo molecular do enol com água, vai ter na sequência a formação ou do aldeído ou da acetona. Então, se a hidroxila se formar na ponta, tu vai formar aldeído no rearranjo. Se a hidroxila se formar entre carbonos, no rearranjo tu vai formar acetona. Tá bom, gurizada? Até o próximo vídeo.